Abram as vossas Bíblias comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu acho lindo, maravilhoso este texto e as palavras de Paulo, porque na verdade Paulo aqui está abrindo o coração e Paulo está dando o seu próprio testemunho, seu testemunho pessoal. Vejam o que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 26. Olha o que ele diz: portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Vejam, versículo 17 diz que ele de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. No versículo 17, ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Era uma reunião ministerial, era uma convocação para uma escola bíblica com Paulo. Chama os presbíteros, reúne os presbíteros. E os presbíteros reunidos, Paulo começa a lhes dizer estas palavras. E eu já saltei aqui alguns versículos e começo lendo a partir do 26. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que Paulo diz no 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens. Olha o que Paulo está falando, no meio de vocês mesmos, não é lá de fora não. No meio de vocês mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, quando disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Queridos irmãos, aqui está Paulo dando o seu testemunho pessoal, convidando os obreiros, os presbíteros da igreja de Éfeso, e dando o seu testemunho pessoal, para mostrar a eles que a função do pastor é anunciar todo o conselho de Deus. Pastor não é animador de auditório, pastor não é garoto propaganda, pastor não está num púlpito de uma igreja para se impor sobre os demais, como se ele fosse o dono, como se ele fosse o manda-chuvas, como se ele fosse o bambambam. Pastor foi chamado para anunciar todo o conselho de Deus. Nós temos, meus queridos irmãos, a obrigação, o dever de pregar as grandes doutrinas da Bíblia, o caráter de Deus, a encarnação de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a obra redentora de Cristo na cruz,
a volta iminente de Cristo para arrebatar a sua igreja. Eu quero dizer a estes obreiros, santos pastores e obreiros que me ouvem aqui hoje de manhã, se nós nos preocuparmos em zelar pela palavra mais, se nós nos levantarmos com esta sede e com este desejo, eu tenho certeza que estes ventos de doutrinas que estão nas mídias sociais, que estão nos programas evangélicos do rádio e da televisão, dos falsos bispos e apóstolos, falsos mestres que estão se levantando, impostores e enganadores, cães gulosos que estão enganando o povo, eu tenho certeza, nós poderemos sim, no poder do Espírito, experimentar um grande avivamento neste país, porque eles não são poderosos demais, eles não são suficientes para aplacar a força do Evangelho, para aplacar o poder da palavra pregada. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu tenho a alegria de servir neste ministério, meu querido pastor José Wellington. É por isso que eu tenho o prazer e o privilégio de servir neste santo ministério. E faço questão de aproveitar cada minuto da oportunidade que é me dada. E o nosso pastor tem sempre nos orientado e dito: pregue a palavra, porque o Senhor foi colocado lá na congregação para pregar a palavra. Porque se a oportunidade foi me dada aqui no púlpito, foi para pregar a palavra. Pastor não tem o direito de subir no púlpito para falar das suas bravatas. Ninguém está interessado em saber do seu nome, do seu prestígio e da sua fama. Nós fomos colocados aqui para anunciar todo o conselho de Deus. E por último, eu vou terminar.